ser uma empresa de serviço, quando fala da tecnologia, da inteligência artificial, vai matar o serviço. Vai e não, como foi falado aqui. Mas quem, como serviço, usa essas ferramentas, se empodera muito e cresce muito. Olá, olha só, estou aqui no nosso evento na imersão e mentoria Gestão da Manhã na Prática e reencontrei um grande amigo empreendedor que eu admiro demais, o Paulo Duarte da PD7. E conversando aqui no intervalo, o Paulo veio me comentar como ele conseguiu implementar um ritmo de inovação na sua empresa, faturava lá 18 milhões e hoje fatura mais de 100, tendo como base um modelo de inovação. Eu falei, Paulo, vamos gravar um papo aqui para o pessoal, para que todos entendam como é possível você viabilizar a inovação em negócios de menor porte. Então, querido, primeiro, obrigado por você se disponibilizar a compartilhar a sua história conosco aqui. Primeiro, conta um pouco essa história, né? Eu lembro que quando nós nos conhecemos, vocês trabalhavam com automação. Como que é essa história? Como cresceu a PD7? O que ela faz hoje? Perfeito. Bom, prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Antes de contar essa história, eu queria contar como que eu cheguei até você. Ponte Aérea, Rio-São Paulo, gestão do amanhã lá na prateleira, um nome muito chamativo, comprei o livro. Sandro, eu tinha comprado 30 livros para ler naquele ano de 2022. E eu cancelei a leitura e li umas, sem exagero, umas 8 vezes pelo menos. É mesmo, cara? E lia, relia, fazia leitura de cumbuca com o time, lia de novo, fazia de novo. Então aquilo ficou muito entranhado, a ponto de a gente pegar insights do livro e colocar nas paredes do nosso escritório. E dali começou o pensamento estratégico, começou a montagem do ecossistema. E fazendo um resumo rápido para te responder, a gente entendeu que a nossa marca deveria ser splitada em 7 outras marcas e compor ecossistemas adjacentes ao nosso núcleo. E o nosso núcleo virou uma holding com uma associação de um fundo americano que comprou 12% do nosso negócio e nos deu label e capacidade de testar essas hipóteses. Tá, me conta uma coisa. Esse negócio central era um negócio de automação, de edifícios e tal. Era isso que nós conhecemos, né? Exatamente. O que vocês faziam no começo? Bem prático. A gente cuidava da automação do ar-condicionado, da iluminação, todo o funcionamento, o backstage do funcionamento de uma complexidade predial. Então, quer dizer, esses prédios, sobretudo prédios corporativos, que tinham a necessidade de desenvolver todas essas facilidades, contratavam vocês para fazer tudo. Sim, era mas isso. Só em automação. Então, em automação, a gente conversava com a turma da limpeza, com a turma do ar-condicionado, do áudio e vídeo, do controle de acesso, da segurança. Saquei. E aí a gente começou a entender o que? Na centralidade do cliente. É aí que eu cheguei. Como é que eu faço para melhorar a segurança? E o cliente falava, a segurança é ruim. Aí eu tinha que descobrir, tecnicamente, o que fazer para melhorar a segurança, né? E a gente criava o código, criava o algoritmo para melhorar aquilo. Mas a gente começou a perceber que o drive da empresa não dava para melhorar. Que o drive do ar-condicionado, da empresa de ar-condicionado, o tempo de resposta, o SLA, o foco no cliente, o ferramental da turma, a logística, a estrutura. E aí foi quando a gente começou a montar. Essa história é muito boa, gente. Dá pra gente fazer muito mais coisa. Dá. Porque é o seguinte, quer dizer, você podia ter muito bem ficado focado na sua cadeia de valor, que era a automação, e falar, eu vou, como muitas empresas, aliás, a maioria faz, eu vou ficar focado aqui, pronto, minha especialidade é essa. Mas a partir do momento que você foi sensibilizado com a visão do cliente, falou, não, a minha especialidade é atender as demandas do cliente. E foi por aí que você foi... São motores 2, então, esses outros 7 negócios, né? São motores 2, mas quando a gente olha para ele, por exemplo, vigilância e segurança. É um motor 1 pela perspectiva de inovação, não há nada de novo. Não há dúvida. Mas pela adjacência ao nosso negócio, ele se viu pela característica do motor 2. Mas a gente falou, bom, já que a gente tem que construir motores 2, que vigilância diferente a gente faria? Senão você seria uma empresa como as grandes que fazem terceirização de mão de obra. Ok, então eu posso colocar um wearable no uniforme para conseguir ouvir o que está sendo falado e tratar ali talvez uma agressão verbal ao vigilante e ter a prova de que não foi a organização que falhou e sim um ato pontual e etc, né? Então a gente reescreveu a forma do vigilante atuar, reescreveu a forma da limpeza atuar, trouxe robôs de aliás, limpeza. a gente vamos colocar aqui umas cenas dos robôs que o Paulo trouxe aqui no evento. Tanto o robô que pode fazer limpeza, pode fazer atendimento, até para vocês verem como funciona. Você falou, esses serviços já são atendidos. Então eu tenho uma demanda de melhorar esse negócio. Aí eu olho para uma capacidade interna e falo, puxa, se eu colocar uma camada de tecnologia nesse negócio? Exatamente. A gente foi a primeira empresa a trazer inteligência artificial para a limpeza. Para limpeza.
Nos nossos empreendimentos, você conversa com a Olímpia, que é uma inteligência artificial que a gente criou, que você reporta o estado do ambiente que você está. Então, você viu um café derramado, viu um papel faltando, achou que tinha que ter um amenity diferente na sala de reunião ou no banheiro, você consegue interagir. E a equipe de back-office da limpeza, que antes era focado só numa rotina de limpeza preventiva ou corretiva, agora é focada na experiência do cliente, através da inteligência artificial. Na prática, como ele faz? Por WhatsApp, um aplicativo? A gente fez um bot integrado ao WhatsApp com uma camada plataformada por trás que ele consegue entender o que tem aqui de material de limpeza, de estoque, regula o estoque, mas ele está focado na transação com o usuário. Cara, a gente vai falar muito... Então, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, na prática. Em 2022, você faturava quanto? Faturava 17 milhões. Hoje, você pode falar quanto você está faturando, mais ou menos? Eu atingo 2025, carteira contratada já bucada, 225 milhões. Vocês entenderam o que a gente fala sobre isso? E vamos lá, Paulo, que eu quero quebrar paradigma para mostrar que é possível. 2022, 12 milhões na ralação. Você não tinha capital de giro disponível em abundância, você não tinha... Vendeu o almoço para comprar a trás. janta, não tinha Como você conseguiu fazer isso? Na prática, para a galera aqui entender que dá. Como você conseguiu fazer isso? Bom, pegando esse paralelo dos motores 2, a gente começou a desenhar step by step como que a gente ia trazer o motor 2 mais focado na receita do trimestre seguinte. Um segredo nosso é pegar o ano, dividir por trimestres e entender o que aquela meta tem relação real com o trimestre de faturamento. Tá bom. Então a gente tem a visão de longo prazo, dos 2, 3, 4, 5 anos, mas faz pílulas... Splitando ela em 3 meses. Isso. Então, trazendo 5 anos lá na frente onde a gente quer chegar, a eletromobilidade, por exemplo. A gente já sabe onde a gente quer chegar em 5 anos. O que é eletromobilidade? O que você está falando com eletromobilidade? Eletromobilidade, a gente transforma cada prédio que a gente está em um ambiente, um hub para o Uber parar, para poder reabastecer. Os carros elétricos. Isso. Já entrega o serviço para ele de banheiro, de Wi-Fi, de loja que já tem no empreendimento e faz de cada empreendimento um ponto de parada de segurança, ao mesmo tempo de conforto e também de usabilidade do tempo que ele está parado esperando o carro carregar. Quem é o seu cliente? É a construtora, a incorporadora? Quem é? A administradora? A Brookfield, a XP. As administradoras. Exatamente. Os donos das propriedades. Ele cria valor na propriedade. Exatamente. Caraca! E aí isso já levou a gente para outra camada. Agora a gente está com um projeto chamado Zevia, que é um projeto de fazer, por exemplo, Rio-São Paulo, 5 pontos de parada exclusivo para carro elétrico, com loja sem funcionário e com 10 eletropostos. Então você para seu carro, a meia hora que você fica num carregador de alta potência de 160 kW para carregar o seu carro com uma bateria de 80 kW, por exemplo, um BYD Seal ou Dolphin, etc., você consegue fazer um lanche e ir ao banheiro, o banheiro se limpa sozinho. O lanche, tudo autônomo. Tudo autônomo, sem funcionário. Caraca, isso é legal. E aí o funcionário está aí de longe dando suporte para uma falha que acontece. Você fez a expansão do seu projeto baseado no investimento gerado no trimestre. Sim. E você destinou uma grana desse lucro do trimestre sempre para desenvolver a facilidade. Você olha um espectro de 3 anos, 2 anos, mas você divide isso em trimestre, capitaneando investimento em cima disso, até você ter o fundo, receber investimento no fundo, que aí o jogo mudou. Isso. Mas até lá você ia fazendo esse processo. Uma dúvida importante, foco e dispersão. Como você fala, cara, isso daqui vale a pena eu estar, isso daqui não vale? Como você navega para essas duas perspectivas? A gente testa hipóteses e ouve o cliente. Pequena quantidade. Baixo risco. Então, as primeiras alianças que a gente fez, a gente não mirou 10 mil unidades de um produto, a gente mirou 50. E era um dinheiro que a gente poderia tirar da operação e não fazia falta. Na verdade, tirava do lucro do acionista. Sem dúvida. Né? Então, ao invés de comprar um carro mais interessante socialmente, a gente tinha um carro regular e tinha um investimento interessante. Né? E hoje a gente tem a chance de ter o carro que a gente queria ter naquela época. Sempre. Sempre. Né? E aí vem a última pergunta. O que você está enxergando no futuro? Porque, cara, você está no mundo, quando eu comecei, te reencontrei, é outra história. É outro mundo. E esse mundo, cara, assim, tem muita coisa que pode ser desenvolvida, porque você está trabalhando com aplicação de tecnologia de ponta que está cada vez mais acessível. Inteligência artificial, realidade virtual, Sim. Gestão de dados. E você está viabilizando isso. Sim. Quando você olha para frente, você olha o quê como empreendedor, cara? Então, ser uma empresa de serviço, quando fala da tecnologia, da inteligência artificial, vai matar o serviço. Vai e não, como foi falado aqui. Mas quem, como serviço, usa essas ferramentas, se empodera muito e cresce muito. Sim. Então, a gente quer democratizar os serviços com o uso da inteligência artificial e tecnologias adjacentes. Para serviço é isso. Então, não há hipótese de a gente entregar um serviço sem ter uma camada pesada de tecnologia. Tá.
Isso, inclusive, fez a gente comprar domingo agora uma startup do segmento de tecnologia profunda, de programação. Esse ano, 2025, a gente já comprou 2 empresas. É mesmo? Então, Show. 2 meses, 2 Nem empresas. começou. Fortalecendo essa camada de tecnologia. E no segmento de robótica, hoje a gente já possui 14 robôs. A gente não quer entretenimento, propaganda, hipótese. A gente quer robô real, exatamente ajudando o ser humano que carrega peso a não carregar peso. Uma inspeção no ambiente que pode explodir ou vazar um gás ou tomar um choque, uma descarga que é mortal. Então a gente coloca o robô nessa ponta. Esse onde é o foco. A preservação da vida é interessante numa indústria, por exemplo. Uma plataforma de petróleo, numa indústria como o Boticário, aqui tem sempre um ambiente perigoso que a gente pode preservar a vida humana. Então a gente usa a robótica para ser esse contribuinte, né, de segurança, de melhoria de performance dentro da segurança. Na eletromobilidade, a gente quer democratizar o ir e vir entre estados. Essa é a nossa meta agora. Então hoje você tem um carro elétrico que você pode rodar em São Paulo. Você tem eletroposto. Se você quiser ir para o Rio, você vai penar. Se você quiser ir para Goiânia, se quiser ir para Curitiba, você vai ter dificuldade. Então a gente está com os fundos de investimento dialogando no longo prazo para o retorno, mas no curto prazo, como que eu permito o Sandro, o Salib ter um carro elétrico e ir a Curitiba? Se mobilizar. Então, quer dizer, em cima da holding, você criou uma tese, em cima dessa tese você tem 7 negócios, adjacências, e organiza tudo em cima dessas 3 perspectivas. E aí você... Céu é o limite, hein, Paulão? Pois é. Pessoal, olha só, um conceito importante. Ele só conseguiu criar essa evolução graças ao fato de ter se comprometido em expandir seu repertório. A expansão de repertório foi o ponto central, né? Sim. Que deflagrou tudo isso. E depois foi a capacidade e habilidade dele de executar o que ele estava trazendo como conhecimento. Ou seja, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócio, está acessível a toda e qualquer empresa. Eu quero combater esse preconceito de que, não, aqui é diferente, não, eu sou pequeno, não, eu não posso, não, eu não tenho dinheiro. Isso não existe. Aqui é uma prova cabal. Felizmente, nossa comunidade tem uma série de provas, mas hoje eu tive a oportunidade, e não perdemos a oportunidade de dividir com você uma história de verdade. PD7, dá uma olhada lá e vamos continuar acompanhando o Paulo, que tem muita história sobre isso. Paulão, obrigado, cara. Obrigado. Um orgulho, viu, cara? Pô, e, ó, meu. tem muita coisa para acontecer. Nós É vamos só muito o mais. começo. Nós vamos voltar ainda a falar sobre isso. Valeu. Valeu, gente.